dando sequência ao nosso estudo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Fascinação obsessiva. O narcisismo é desvio de comportamento que perturba o ser humano colhido pelos conflitos que não conseguem diluir. Também pode ser resultado de alguma frustração que induz o paciente ao retorno ao período infantil. Auto-apaixonando-se, o narcisista se atribui valores e direitos que a outrem não concede, tornando-se o epicentro dos próprios e dos interesses gerais. À medida que se agrava o distúrbio, aliena-se no convívio social saudável, acreditando que não tem muito a lucrar com a atenção e os cuidados que poderia direcionar a outras pessoas. Esse comportamento às vezes é sutil, agravando-se à medida que se fixam no imo da presunção. A ausência de autocrítica, embora a severidade com que analisa a conduta alheia, utilizando-se de palavras ásperas, julgamento severo, como transferência daquilo de que inconscientemente se faz merecedor. Ao tomar essa atitude, libera a consciência de culpa e mais se enclausura na torre de marfim da prosápia em que se estabelece. Essa insegurança psicológica, que se converte em autoafirmação exibicionista, conspira contra a sua saúde mental. Em razão dessa deficiência emocional, quando portador de mediunidade, atrai espíritos zombeteiros que o inspiram a um ridículo da situação, comprazendo-se os mesmos em afligi-los sem que se dê conta da gravidade da psicopatologia obsessiva em que tomba. Não se apercebendo da parasitose que se instala, passa a acreditar quase que exclusivamente nas comunicações de que se faz instrumento, competindo com qualquer outro que aparentemente lhe ameace a projeção. Mantém boa moral, é conservador, exigente na conduta, porém, a tomada na qual se encontra o plugue obsessivo encontra-se no egoísmo, no temperamento especial que se constituem os grandes desafios a vencer durante a conjuntura reencarnacionista. Na ordem direta que se destaca, ensombrece-se mais, deixando de considerar as advertências que lhe chegam por suportar-se inatacável, distanciado da humildade que se impõe à autorreflexão, responsável doutrinariamente pela proposta de tomar para si as comunicações dos espíritos antes do que para os outros. Imbuído da ideia de que é impecável o seu comportamento, passa a supor-se merecedor de contato com espíritos elevados e não analisa as comunicações que lhe são atribuídas, cujo conteúdo não vai além do trivial, do destituído de profundidade. São invariavelmente repetitivas, zaradas em chavões convencionais, às vezes pomposos, mas irrelevantes. A obsessão por fascinação é um capítulo muito perturbador do trabalho mediúnico. Toda a trilha da vivência mediúnica é ensada em cardos e perigos, impondo em trânsito cuidadoso, porque se trata de intercâmbio constante com seres inteligentes que também se domiciliam na Terra, continuando a manter as virtudes e os vícios que lhes eram habituais. Vigilantes e contumazes, os espíritos ociosos e perversos rondam os médiuns com implacável insistência, aguardando oportunidade para os afligir, para interditar-lhes as mensagens, para entorpecer-lhes as faculdades. A obsessão em si mesma é terrível flagelo que se manifesta epidêmico periodicamente, mas que nunca esteve fora da convivência humana. Em torno da mediunidade, particularmente, movimentam-se os espíritos infelizes, quais mariposas em volta de uma chama. Aqueles que são elevados sintonizam à distância, quando as circunstâncias o propiciam, enquanto que os desocupados permanecem com afã esperando fluir benefícios mórbidos, como a absorção das energias do médium, a intromissão das atividades humanas, gerando a perturbação em que se comprazem. A terapia para a recuperação desse tormento se inicia na vigilância do médium, vivenciando a humildade real, tendo coragem de bloquear e interromper a interferência nefasta, cuidando de livrar-se do seu narcisismo, descendo do pódio da falsa superioridade que se acredita para a planície das criaturas comuns e frágeis, onde se deve situar.
Nenhum médium se encontra indene a esse transtorno obsessivo, e ele é muito mais habitual e constante do que se pode imaginar. Multiplicam-se na sociedade humana as pessoas autofascinadas, e entre os médiuns, muitos são aqueles que se apresentam com ultrajante síndrome da obsessão por fascinação. O Senhor dos Espíritos, sempre que se libertava os obsessos, repreendia os seus algozes, admoestando-os e, ao mesmo tempo, lecionando as suas vítimas de lhe seguissem as diretrizes, amando e servindo. Ante os obsediados de qualquer matiz, são necessárias a paciência, a misericórdia, esclarecimento e perseverança, a fim de que tenham tempo para despertar e romper os elos que os aprisionam aos seres perturbadores. Devemos ter cuidado com os elogios, meus amigos. Somos seres simples e ignorantes. Não devemos subir no salto alto da vaidade, porque é muito perigoso quando a gente cai lá do alto. Por hoje ficamos aqui com esse alerta a todos nós. Abraços.